Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Você já venceu alguma tentação? Quem aqui já venceu alguma tentação, levanta a mão. Nossa, poucos, hein? Para a gente poder pensar um pouco. As tentações nas nossas vidas, elas são inevitáveis, elas fazem parte, independente se nós somos cristãos, se não somos. Na verdade, é mais coerente dizer que a tentação ela é real na vida do cristão, né? O que seria uma tentação? A gente precisa entender que tentação não é pecado. A tentação é uma oferta. A tentação é uma proposta. A tentação não é a Casas Bahia, mas é um oferecimento. Mas quem oferece as coisas pra gente? Quando nós somos tentados. Essa é uma coisa que a gente precisa pensar. Coitado desse cachorro, hein, gente? Mas quando nós começamos a nossa vida com Deus, a nossa caminhada cristã, a nossa vida de fé, nós entendemos que existem duas naturezas que atuam sobre nós. Isso é inevitável. O mundo chama de bem e mal, né? Que tem que haver um equilíbrio, tem que haver um pouco de mal no bem, tem que haver um pouco de bem no mal. Aí tem aquele desenho do Yin Yang, né? Que eu não sei se é chinês ou se é coreano, que tudo na vida tem que ter um equilíbrio, porque o mal é inevitável e esse tipo de coisa. Mas nós que caminhamos com Deus, nós entendemos que o bem e mal se trata do quê? Se trata da nossa natureza humana, se trata da nossa carne, se trata deste mundo que é degradado, que é decaído, que é corrompido. E o bem se trata das coisas espirituais. E por muito tempo, os cristãos, pelo menos uma parcela dos cristãos, eles acreditavam que a matéria é má, que o nosso corpo físico é mau e que o nosso espírito é bom. E por causa disso eu podia fazer o que eu quisesse, porque o meu corpo é mau, não tem jeito, não tenho o que fazer. E ao longo do tempo nós tivemos que lidar com certas coisas relacionadas a essa afirmação. Mas nós entendemos pelas escrituras de que na verdade não é bem assim que funciona. Mas a partir do momento em que nós escolhemos viver pelo Espírito, a nossa carne, ela não domina mais a nossa vida, nós não somos dominados. O problema é que a nossa natureza ela é corrompida. Mesmo que nós tenhamos recebido Jesus no nosso coração, mesmo que nós tenhamos sido batizados, mesmo que a gente teve a nossa vida transformada, a nossa natureza ela é corrompida. E a nossa salvação ela será somente plenamente operada quando a gente chegar na presença de Deus. E enquanto estivermos vivos, nós passaremos por lutas. E a luta é, ou fazemos a vontade de Deus, ou fazemos a nossa vontade. Ou obedecemos à carne, aos desejos da carne, ou obedecemos aos desejos do Espírito. E a palavra de Deus também fala que a inclinação para a carne nos leva para a morte, e a inclinação para o Espírito nos dá a vida. Está escrito em Romanos 8. E aí, pensando nisso tudo, eu gostaria de poder retomar a nossa conversa. Nós começamos um tema. Eu não vou perguntar hoje qual é o nosso tema, porque tem gente nova, né, que está nos visitando hoje. Mas para quem ouviu há 2 semanas atrás a mensagem, se deu em conta que a gente começou a falar sobre sermos parecidos com Jesus. E aí nós falamos sobre a santidade de Cristo. Ser parecidos com Jesus é uma coisa muito legal, porque
Nós, seres humanos, buscamos um modelo para a nossa vida. Independente do que você faça, independente do que você acredite, independente do que você pense, você segue algum modelo. Aquela velha história, né? Se o cara é dentista, o filho dele vai ser o quê? Ele vai olhar para o pai, vai ver que o pai mexe nos dentes, vai ver que o pai tem aquelas dentaduras lá de brincadeira. Brincadeira não, né? A dentadura lá para mostrar para os seus pacientes. Aí aquela criança vai olhar, nossa, eu quero ser igual ao meu pai. Ou então a menina está olhando para a sua mãe, sei lá, é uma empresária. Fala, nossa, minha mãe tem empresa, minha mãe faz tal coisa. Aí ela olha para a mãe e ela tem um modelo. Ou muitas vezes hoje em dia nós temos essa cultura do celular, da internet, das redes sociais. Muitas vezes a gente cria um modelo baseado nos personagens que a gente vê nas redes sociais. Está tão na moda falar que a pessoa é influenciador digital. E tem muitos que seguem a sua filosofia de vida, mesmo sendo contrário àquelas coisas que ela acredita, ela toma essas verdades para si. A gente confia a nossa vida num mundo paralelo, num universo paralelo que é virtual. Agora, a pergunta que fica é, e a igreja? Qual é o papel da igreja nisso tudo? Isso é uma discussão para um outro dia, né? Mas o alerta que fica é inevitável que as pessoas tenham uma vida no mundo digital. O que nós fazemos não tem como a gente proibir. Os jovens, eles estão muito mais conectados do que a gente imagina. Quando a gente pensa que eu descobri que o meu celular digita o que eu falo. Quando a gente descobre uma coisa, né, as 7 maravilhas do mundo no nosso celular, o jovem de hoje em dia, ele já sabe muito mais, fala, nossa, você está ultrapassado. E é inevitável. Não tem como a gente tirar o mundo digital do jovem moderno. O que nós podemos fazer é lidar com tudo isso. E como nós vamos lidar? Bom, aí já é um outro assunto para a gente conversar. Mas a questão é que nós criamos modelos para nós. De repente, nós temos aqui alguns empresários. De repente você se espelhou em alguma pessoa que te ensinou algum modelo de negócios. Ou, por exemplo, o meu pai, ele arruma carro. A vida inteira eu vi meu pai arrumando carro. E aí me colocaram para trabalhar com o meu tio. Meu tio é mecânico de motos. Então, para mim, olhar um negócio de ferramentas é algo incrível. Eu amo ferramentas. Aí tem pessoas que ficam pensando, nossa, mas para que tanta coisa? Eu falo, porque eu gosto. Hoje eu não tenho mais minha caixa de ferramentas porque eu tive que me aposentar dessa vida, né? Mas é uma coisa, a gente se espelha, a gente vê os nossos modelos. Isso nos dá abertura para muitas coisas. E na nossa vida espiritual? Quem é o nosso modelo? O meu modelo é o pastor. O meu modelo é o líder dos jovens. O meu modelo é o cara lá que eu conheci no acampamento. O meu modelo são as pessoas. Eu tenho uma triste notícia para você. O pastor erra tanto quanto você. O líder dos jovens, ele erra tanto quanto você. A pessoa que está aqui na frente, ministrando a palavra, o louvor, fazendo qualquer outra coisa, ele é tão falho e tão pecador quanto você. Muitas pessoas, elas se afastam da igreja, elas têm aversão com a igreja, elas se machucam com a igreja, porque elas confiaram o seu modelo nas pessoas. E um dia ela viu que essas pessoas falham. E isso trouxe um trauma tão grande nela que elas não conseguem mais voltar para a igreja. E 90% dessas pessoas, elas acham que conseguem ser cristãs sozinhas, em casa, sem frequentar uma igreja, sem estar junto com seus irmãos. Mas acontece que
o nosso verdadeiro modelo na nossa vida espiritual é Jesus. Nós não podemos deixar com que as pessoas tomem o lugar de Cristo nas nossas vidas. Lá em João capítulo 3, versículo 15, fala que eu lhes dei o exemplo. Jesus está dizendo, eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam o mesmo. E aí na nossa primeira conversa sobre sermos parecidos com Jesus, é que a gente entendeu que a nossa vida, ela não se baseia naquilo que Jesus faria. A gente pensa, se Jesus fosse um gamer, assim como eu sou, o que Jesus faria nos videogames? Se Jesus escutasse músicas de hoje em dia, que tipo de música Jesus ouviria? E a gente começa a abstrair muitas coisas, que não nos leva a lugar nenhum. Mas Jesus disse, eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam o mesmo. Então a nossa vida cristã, a nossa vida de fé, ela deve ser baseada no quê? Naquilo que Jesus fez, e não naquilo que Jesus faria. O que Jesus fez? Como Jesus tratou as pessoas? Como Jesus demonstrou amor? Como Jesus conviveu com as pessoas da comunidade? Jesus deve ser o nosso modelo. E pensando nisso, nós devemos imitar Jesus, nós devemos ser parecidos com Jesus. Jesus deve ser o nosso modelo. Lembra da primeira pergunta? Quem aqui já venceu alguma tentação? Poucos levantaram as mãos. Mas eu tenho uma boa notícia para você, Jesus venceu as tentações. Deixa a sua Bíblia aberta no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 1. Hoje nós veremos como Jesus venceu as tentações, o que teve nas suas atitudes que refletiram para que ele pudesse vencer as tentações. Mateus capítulo 4, versículo 1. Mateus 4 diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. E Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares. E Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Gente, dá para falar muita coisa. Dá para falar muita coisa sobre esse texto. E eu quero fazer uma confissão aqui. Como eu estou falando, baseando num tema, sobre sermos parecidos com Jesus, eu preciso focar no tema. Quando eu leio o texto, eu preciso focar no tema, que é o que eu preciso fazer para ser parecido com Jesus, para vencer as tentações. Mas quando eu começo a estudar a Bíblia, quando eu começo a ver as ligações que esse texto tem, eu tenho uma certa dificuldade de ficar no tema, porque eu gosto de ficar no texto. Eu gosto de ficar na Bíblia, eu gosto de ficar na palavra. E tem muitas coisas que dá para a gente considerar aqui no texto da tentação de Jesus. Então assim, eu gostaria de fazer algumas considerações breves, para a gente poder entender
Por que Jesus foi tentado? E na verdade assim, nós pensamos, Jesus venceu as tentações porque ele era Deus. Mas a gente esquece que Jesus foi tentado também como um homem. A palavra de Deus nos fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Quem era o sacerdote? O sacerdote era aquele cara que pegava o nosso sacrifício e ele oferecia para Deus. O sacerdote era o nosso intermediário com Deus. Antigamente as pessoas não podiam orar em nome de Jesus e Deus ouvia elas. Existia um abismo entre o homem e o ser humano. E Deus colocou o sacerdote para ser esse intermediário, onde ele recebia suas ofertas e levava para Deus. Isso antigamente, né? Quando Jesus ele se entrega para morrer na cruz por nós, ele passa a ser o nosso sumo sacerdote. A partir da morte de Jesus, a partir da sua ressurreição, nós não precisamos mais de um intermediário. Nós podemos chegar diretamente na presença de Deus. E a palavra diz que ele é o nosso sumo sacerdote. E também diz que ele não é o nosso sumo sacerdote só porque ele é o sacrifício. Mas também diz que ele é o nosso sumo sacerdote porque ele conhece nossas dores. Porque ele se compadece das nossas dores. Porque ele se compadece das nossas dificuldades. E quando nós somos tentados, Jesus sabe o que nós estamos passando. Quando nós olhamos para o texto, nós não podemos nos esquecer que Satanás não estava tentando a Jesus com coisas supérfluas. A nossa tentação, muitas vezes são coisas bestas, vamos dizer assim. Mas quando nós somos confrontados, quando somos colocados à prova com a nossa tentação, a gente percebe que é muito mais forte do que a gente. Você já ouviu aquelas pessoas falando, é mais forte do que eu? E realmente é. Só que maior do que as tentações é aquele que está em nós. Maior do que as tentações é Jesus. E Jesus está em nós. E Ele nos concede graça para a gente vencer as nossas tentações. Qual foi a última tentação que você sofreu? Ou qual foi a maior tentação que você sofreu? Que você admite que você não conseguiu vencer? Em qual área da vida você é tentado normalmente? É no dinheiro? É na moralidade? É no trato com as pessoas? É na sexualidade? Nós somos tentados em várias áreas, o tempo todo. E o que nós fazemos com as nossas tentações? Uma coisa que a gente precisa entender é que as tentações elas vêm de nós. As tentações elas vêm da nossa carne. As tentações elas vêm do nosso próprio desejo. Qual é o trabalho de Satanás? É ele atiçar e aguçar os nossos desejos. Se a gente voltar lá para o paraíso, lá na história de Adão e Eva, como foi que Satanás ele seduziu Eva? Ele falou, olha para aquele fruto. Nós somos tentados com nossos olhos. E diz a palavra de Deus que Eva viu o quanto era bom aos olhos, o quão agradável aos olhos era o fruto do conhecimento do bem e do mal. E depois diz a palavra que Eva tomou para si, Eva pegou para si o fruto. Nós somos tentados com as nossas mãos, com as nossas ações. Para o que você tem olhado? E para o que você tem apalpado? São coisas que a gente precisa pensar. As tentações vêm de nós, do nosso desejo. E Satanás ele vem atiçar mais ainda aquilo que a gente está desejando. E pensando na tentação de Jesus, é interessante pensar nisso. Porque primeiro, Jesus,
Ele está com fome. Depois de 40 dias e 40 noites sem comer. O que tem no deserto? Tem nada. No máximo onde Jesus achava água, de certo ele bebia água, mas ele ficou no deserto por 40 dias e 40 noites. Jesus estava fraco, fragilizado. E normalmente, quando a gente está fraco e fragilizado, a gente cai nas tentações. Eu lembro de Moisés. Moisés ficou 40 dias em jejum, na presença de Deus, no Monte Sinai. 40 dias na presença de Deus. Ele estava ali recebendo as tábuas da lei. Ele desceu do monte e ele pecou. Ele jogou as tábuas e quebrou as tábuas da lei. É curioso pensar nisso. A gente pode estar na presença de Deus agora, cantando, louvando, ouvindo a palavra, orando, jejuando, fazendo um monte de coisa. Mas só da gente sair da presença de Deus, a gente pode pecar. E Jesus, mesmo estando fragilizado, fraco, com fome, ele não cedeu à tentação. Qual foi a primeira tentação? Satanás vem e fala: transforma essas pedras em pães. Deus não cuida de você? Deus não provê as necessidades dos seus filhos? Deus não fez chover maná no deserto? Deus não trouxe água da rocha? Você que é o Filho de Deus, aprovado e amado por Ele, você não vai ser alimentado por Ele? Agora eu pergunto, era errado Jesus transformar as pedras em pães? Sim ou não? Era errado? Jesus podia fazer isso? Ele podia. Se Ele quisesse, Ele podia. Mas Ele não fez. Porque Ele não se seduziu àquilo que o diabo estava colocando como uma solução para o seu problema. Quando você está passando por problemas e vem aquelas propostas indecentes, o que você faz com essas propostas? O que você faz com as coisas que vêm na sua frente? Muitas vezes é difícil a gente vencer. Mas Jesus nos dá força, Jesus nos mostra que é possível. A segunda tentação de Jesus, eu vou falar um pouquinho das tentações e depois eu vou fazer 3 aplicações para nós, né? A segunda tentação, o diabo levou Jesus lá no alto do templo e falou: se joga daqui. Porque está escrito, né? Satanás quis brincar da mesma brincadeira que Jesus começou. Jesus usou a palavra. Jesus falou: nem só do pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. E aí Satanás falou: você quer usar a palavra? Então vamos usar. Levou no alto do templo, falou: se joga daqui. Porque no Salmo 91, versículos 11 e 12, está escrito que Ele dará ordens aos anjos para te sustentarem e para você não tropeçar. Eu não sei se vocês já compararam o Salmo 91 com a fala de Satanás aqui em Mateus 4. Mas Satanás, como se fala? Ele mudou. Ele omitiu a palavra de Deus, na verdade. Ele não falou exatamente o que está escrito. Mas se você ler o Salmo 91, versículos 11 e 12, vai falar que Deus porá os anjos, dará as ordens aos anjos, para estenderem as suas mãos em tudo que você fizer. Não está dizendo que quando você mandar, os anjos vão vir a qualquer momento. Não, está dizendo que os anjos estarão constantemente cuidando. Não está dizendo que ia ser um SOS, uma emergência, onde ele vai gritar e do nada vai aparecer. E voltando lá para o Éden, Satanás fez a mesma coisa com a Eva. Ele distorceu a palavra de Deus.
Com Jesus ele fez a mesma coisa, ele distorce a palavra. Mas como Jesus não faltou nos cultos e não faltou nas escolas dominicais, ele conhecia a palavra. Só que em vez dele rebater Satanás com a mesma passagem, aí ele fala: não porás Deus à prova, não tentarás ao teu Deus o Senhor. E por último, a tentação foi que Satanás levou Jesus lá nos montes mais altos da cidade de Jerusalém, e aí mostrou todos os reinos, e falou: se te prostrares e me adorares, eu te darei tudo, tudo será seu, é só você se ajoelhar uma vez, e me adorar uma vez, eu te darei tudo. Aí você me pergunta: mas Satanás podia dar para ele essas coisas? Podia, porque a palavra de Deus fala que o mundo pertence ao maligno. Deus já entregou o mundo a Satanás. E Satanás ofereceu todos os reinos para Jesus. E sabe o que é mais curioso? Mateus escreve o evangelho aqui como judeu. Mateus era judeu, era um cobrador de impostos. E ele escreveu para os judeus. E se ele escreve para os judeus, a mensagem de Mateus é que Jesus é rei. O Messias chegou, o reino dos céus chegou, o reino está acessível para vocês judeus. Jesus é o rei dos reis. E paralelo a isso, Satanás está oferecendo um reino para Jesus. Fala: nossa, mas que coisa curiosa. Só que Jesus, ele não possui um reinado terreno. Jesus falou: o meu reino não é dessa terra, o meu reino é espiritual. Jesus se assenta ao seu reino quando ele ressuscitou dos mortos. Só que antes dele ressuscitar, antes dele morrer, Satanás ofereceu outro reino para ele. Eu fico imaginando Jesus, porque diz que Jesus foi tentado, mas ele disse: aparta-te de mim, Satanás, vai embora, porque também está escrito: adore somente a Deus e preste culto somente a Ele. Aí Satanás vai embora, e vieram quem? Vieram os anjos e serviram a Jesus, cuidaram dele. Então, pensando nessas coisas, eu gostaria de trazer 3 observações para a nossa vida prática. Eu poderia falar muitas coisas, mas a gente não tem tempo para isso. Mas a primeira coisa que eu gostaria de destacar com essa passagem é sobre a fidelidade de Jesus. Para a gente vencer as tentações, nós temos que ser fiéis a Deus. Nós temos que ser fiéis a Cristo. Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o dono da sua vida? Se for Jesus, você precisa ser fiel a Ele. É engraçado que se o dono da nossa vida for o dinheiro e a riqueza, a gente é fiel, né? A gente não falta um dia de trabalho, a gente trabalha até a noite de madrugada, a gente corre atrás de tudo, faz de tudo para ganhar dinheiro, porque o dono da nossa vida é o dinheiro. A gente é fiel. Se o dono da nossa vida é a nossa família, aí você fala: mas a família é uma coisa ruim? Não, a família não é uma coisa ruim. Mas a gente precisa saber colocar as coisas no seu devido lugar. Se a gente ama as pessoas mais do que ama a Deus, a gente pratica uma coisa chamada idolatria. Mas se nós amamos a Deus primeiramente, para depois amar as pessoas, seja o nosso cônjuge, seja os nossos filhos, aí nós estaremos amando
adequadamente conforme Deus nos mandou amar. Mas se a família é o dono da nossa vida, a gente faz tudo para a nossa família. A gente se doa, a gente se desgasta, né? A gente se preocupa mais com os da nossa família do que com a gente mesmo. E tem gente que morre primeiro do que aquele que está doente. Por doar sua vida, porque a família é o seu dono. Quem é o dono da sua vida? Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós precisamos praticar a nossa fidelidade. Nós precisamos ser fiéis a Deus. E como que a gente é fiel a Deus? Jesus fez 3 coisinhas. Jesus usou a palavra, Jesus obedeceu a palavra e Jesus cumpriu a vontade do Pai. Você lembra do que você já estudou na Bíblia? Quando as dificuldades da sua vida vêm, qual é a primeira coisa que você lembra? Você consegue lembrar dos textos bíblicos que você já decorou, dos versículos? Você consegue lembrar de alguma pregação que foi impactante na sua vida? Você consegue lembrar de experiências pessoais que você teve com Deus nos momentos da dificuldade? Qual é a sua primeira reação quando a dificuldade vem? Eu não aguento quando o lance é grande, eu grito mesmo, eu xingo mesmo, eu chuto todo mundo. Mas é minha personalidade. Gente, se vocês soubessem a minha personalidade como ela é. Mas Deus nos dá temperança. O Espírito Santo, ele produz um negócio extraordinário na nossa vida, chamada fruto do Espírito. Fruto. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, amabilidade, mansidão e domínio próprio. 9 frutos. Está lá em Gálatas 5:22. Do que a gente lembra? Quando os problemas vêm na nossa vida? Quando as tentações vêm? Eu vou contar um caso aqui que foi engraçado. Quando eu fiquei solteiro, a primeira coisa que veio, veio a Dalila me perturbar. Veio uma mulher, gente. De verdade, eu não estou mentindo. Eu acho que eu nem tenho mais mensagem, eu apaguei tudo, meu celular antigo. Eu fiquei solteiro, gente. Me mandaram mensagem, eu vi que você ficou solteiro. Mas como, Satanás? E essa mulher me fez uma proposta. Ela falou assim: eu sei que você não quer nada sério, eu também não. Ela não mora nessa cidade, ela falou: se você quiser, eu vou todo fim de semana aí, para eu ficar com você no fim de semana inteiro. Eu não conto para ninguém e você também não precisa contar para ninguém. Você não me deve nada e eu não te devo nada. E aí? Gente, eu não estou mentindo para vocês. Eu pensei, por que não? Eu estava fragilizado. Eu estava com o coração partido, eu estava sofrendo. Muita gente vai suprir a falta daquele afeto, daquele amor com outras pessoas. E é por isso que muitos jovens hoje terminam o relacionamento, já começa outro, não dá certo e vai para outro, não dá certo, vai para outro, porque não preenche no seu coração aquilo que Deus tem para nos dar, aquilo que Deus já nos deu. E gente, eu vou falar para vocês, a minha mão suou, a minha pupila dilatou, o meu coração acelerou. Eu falei: e agora? O que eu faço? Ninguém vai saber. Pandemia, não está tendo nem culto. Adivinha o que eu fiz? Obrigado, tia, até mais. Quero não. Não foi fácil, gente.
Não foi fácil, não foi fácil. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu não sei o que eu faço. E eu só não fui. Não sei o que aconteceria na minha vida se eu tivesse ido. Não sei. E também não quero saber. Estou muito bem assim. Mas vocês percebem, quando as dificuldades na nossa vida vêm, o que a gente precisa lembrar? O que a gente precisa pensar? O que a gente precisa fazer? Jesus conhecia a palavra. Eu também conhecia a palavra. Só que não adianta conhecer a palavra. Jesus obedeceu a palavra. E eu quase não obedeci. Mas consegui obedecer. E por que Jesus obedeceu? Porque ele veio para cumprir a vontade de Deus. Jesus veio para cumprir os planos de Deus. E da mesma forma que Deus enviou o seu Filho para cumprir os seus propósitos divinos, Jesus também nos envia para a gente cumprir os seus propósitos divinos. Todo mundo que crê em Cristo é enviado por Ele. Todo mundo. Todos. Somos chamados a sermos discípulos de Jesus. E ser discípulos de Jesus é a gente fazer a vontade de Jesus. É a gente ser parecidos com Ele. Mas nunca dissemos que isso seria fácil. A gente vai passar luta, a gente vai passar dificuldade, as tentações virão. Eu já fui tentado com dinheiro também. Na pandemia, eu estava trabalhando numa loja de insumos agrícolas. Por uma merreca, gente. Eu tinha que fazer tudo, eu tinha que ser o gerente da loja, eu tinha que comprar, vender, eu tinha que cuidar de funcionário, mandar, fazer, volta, controlar, fazer pagamento, cuidar de nota fiscal, cuidar de imposto, tinha que fazer tudo. Por R$1.000 por mês. R$1.000 por mês. Mas eu tinha conta para pagar, eu tinha dívida no banco, eu tinha cartão de crédito, empréstimo da cirurgia da minha mãe, eu tinha um monte de coisa. R$1.000, gente. E todo mês faltava dinheiro. Faltava dinheiro. Eu só sobrevivi porque eu tive ajuda. Senão eu não ia comer por aqueles 3 meses que eu trabalhei ali. E aí eu pedi as contas. Falei, não dá. Que eu estava sendo explorado e o meu patrão era um cara assim muito difícil, muito mal educado, muito deselegante, muito prepotente. Não dava para conviver com ele. Aí eu pedi as contas. Eu falei, melhor voltar para casa dos meus pais do que ficar insistindo nisso aqui. Não vou produzir nada, mas também não vou ficar doente, né? Aí eu voltei, meu pai ia lá, meu pai falava para mim, o que você está fazendo aí? Está sofrendo? Por R$1.000. E eu, não pai, eu quero tentar, eu acho que vai dar certo, ele me prometeu que ele ia me promover e não sei o quê. E meu pai já vendo tudo, meu pai falou, bom, então tá bom, você escolheu. Pedi as contas. Sabe o que aconteceu? Ele não pagou o que eu tinha para receber. E eu assinei o documento no contador achando que estava certo, mas não estava. Aí eu fiquei com raiva. Muita raiva, porque eu estava passando necessidade. E aí, como eu cuidava do caixa, eu não tinha mais dinheiro dele. Mas eu tinha um cheque que estava esperando dar a data para depositar na conta dele. R$1.400. E aí? Ele nem sabia do que acontecia.
Tudo eu entregava para ele e falava: o que é isso? Entregava a nota: o que é isso? Entregava boleto: o que é isso? Entregava cheque: o que é isso? Ele não sabia de nada, ele não estava nem aí. E eu pensei: bom, ele não sabe de nada mesmo, eu estou com o cheque na mão, ele não me pagou, o justo pelo certo. O que vocês acham que eu fiz? A minha vontade era de pegar aquele cheque e depositar na minha conta. Mas no último dia que eu fui, eu devolvi para ele seu cheque. E mesma reação dele: o que é isso? É o pagamento do fulano da peça tal que a gente vendeu para ele. O cheque é para o dia tal, por isso eu não depositei, o cheque estava comigo. Foi difícil, gente. Eu estava precisando. Mas os fins não justificam os meios. Então, na nossa vida, a gente vai ter que escolher. Ou a gente obedece a Deus e cumpre os propósitos dele na nossa vida, para sermos mais parecidos com Jesus, ou a gente vive do jeito que a gente quer. E eu tenho quase certeza que você já chegou à conclusão que viver para fazer o que você quer não dá muito certo. Segunda coisa que eu quero destacar: a primeira foi a fidelidade de Jesus, conhecer a palavra, obedecer ao Pai, a palavra, e cumprir a vontade e os propósitos do Pai. Segunda coisa que eu quero destacar de Jesus é o seu desprendimento, ou o seu desapego. E eu quero fazer uma pergunta: o quão apegado a este mundo você é? O quão prendido a esse mundo você está? Qual é o seu sonho? Qual é o seu desejo? Qual é a sua vontade? Eu converso com algumas pessoas e elas acham que eu tenho algum problema. Mas eu já cheguei numa conclusão que esse mundo, eu não espero mais nada dele, gente. Eu não espero mais nada desse mundo. Outro dia o pastor Oscar perguntou para mim, outro dia não, já faz tempo já, perguntou: qual é o seu sonho? Eu falei: eu não tenho sonho. Não, mas alguma coisa você tem que ter. Eu falei: eu não tenho. Se ele perguntar para mim hoje de novo, eu falo: eu não tenho sonho. Eu quero viajar, conhecer o mundo, eu quero conquistar não sei o quê, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Gente, eu olhei para as coisas da vida e eu cheguei numa conclusão igual Salomão: é tudo correr atrás do vento. Quanto mais as pessoas têm dinheiro, mais tem problema, mais tem preocupação. Eu não tenho nada e já acho que tenho muita preocupação. Imagina se tiver alguma coisa. Você ter casa grande para pagar imposto, você ter carro bonito para pagar imposto, para estragar, para ter que arrumar. Para quê? Não estou dizendo que sonhar é errado. Não estou dizendo que você não pode ter os seus desejos, as suas conquistas, as suas realizações. O que eu estou dizendo é que eu não almejo mais nada. Eu praticamente me desprendi. Eu tenho minhas dificuldades com algumas coisas? Eu tenho. Eu tenho minhas tentações em relação a esse mundo? Eu tenho. Mas o que a gente almeja lá para o longo prazo, lá na frente? Eu pensei muito sobre isso. E eu vejo que Jesus era desapegado. Jesus era desprendido. Satanás ofereceu para ele todos os reinos do mundo. E Jesus rejeitou. Quando nós nos desprendemos desse mundo, quando nós nos desapegamos desse mundo, a gente entende que Jesus é suficiente na nossa vida. Entender que Jesus era suficiente para mim foi o que me ajudou a vencer muitas coisas da minha vida, muitas insatisfações, muitas tristezas, muitas angústias, muitos desgostos.
Mas se o próprio Deus já falou que o mundo jaz o maligno, o que você espera do maligno? Você espera coisas boas? Você espera felicidade? Você espera alegria desse mundo? O mundo pode te dar Covid, o mundo pode te dar guerras, o mundo pode te dar fome, o mundo pode trazer assalto, o mundo pode trazer assassinato, o mundo pode até trazer status, reconhecimento, pode até trazer riquezas, mas qual é o preço para você chegar lá e depois morrer? A pergunta é: você vai levar no seu caixão tudo que você conquistou e tudo que você vai conquistar? A única coisa que a gente leva no caixão são flores e a nossa roupa, o terninho, né, para ser enterrado. Espero que o terno não seja alugado, né? Você percebe, gente? A gente precisa se desprender. As pessoas costumam morrer. As pessoas, os nossos amigos costumam ir embora. Os nossos amigos costumam esquecer da gente. Os nossos familiares costumam decepcionar a gente. Eu acho que eu já decepcionei muitas pessoas. A gente precisa viver com isso. Saber disso. Quando a gente é muito apegado a alguém, o que acontece quando esse alguém morre? Acabou minha vida? Não, acabou a vida dele, a sua ainda está. Você está vivo, está respirando. Por quê? Porque a gente é muito apegado. Se a gente é muito apegado a coisas, a um celular, por exemplo, gente, hoje um celular, depois de um ano, ele já não presta mais. E a nossa vida está assim. A gente está viciado naquilo que vai acabar logo. Nós temos que buscar ser desprendidos como Jesus, para a gente vencer as nossas tentações. Quando vem Satanás e oferece as coisas para a gente, se a gente for apegado àquilo, a gente vai cair, a gente vai ceder. Mas se a gente entender que Cristo é suficiente para nós, e estarmos desapegados a esse mundo, a gente vence com a graça de Deus. E terceira coisa que eu quero destacar para a gente poder encerrar é a perseverança de Jesus. Perseverança. Você é uma pessoa que desiste fácil das coisas? Você é aquele que abandona tudo? Chuta o balde. E daqui meia hora tem que ir lá buscar o balde que você chutou. Você desiste fácil? No meu tempo já, os meus amigos eram muito de começar uma faculdade e não termina. Estuda 1 ano, 2 anos, larga. Muitos amigos meus terminaram os 4 anos de curso. Chegou na monografia, no TCC, na conclusão era só fazer o trabalho e apresentar. E não fizeram, largaram. No esporte, eu jogava tênis de mesa, eu tive tantos amigos que treinou, ficou bom, estava pronto, mas chegando na hora desiste. E nas coisas com Deus? Você já pensou em desistir? Gente, eu já pensei muito. Mas estou aqui. Como está a sua perseverança? Perseverança é quando a gente permanece. Perseverança é quando a gente tem aquele pensamento de, mesmo estando difícil, eu vou permanecer, eu vou continuar. Se a gente pegar o texto paralelo de Lucas capítulo 4, que fala dessa mesma passagem de Mateus 4, lá em Lucas 4 vai falar que Jesus expulsou Satanás, Satanás foi embora até o momento oportuno. Até o momento oportuno. Significa o quê? Que Satanás continuou tentando Jesus.
Se você vencer uma tentação hoje, você vai continuar sendo tentado. Tem pessoas que de tanto que você insiste, você consegue convencer ela. Vamos ali, vamos roubar. Não, mas roubar é errado. Não, mas o que tem? Vamos lá, é só pegar o negócio lá e ir embora. Não, mas roubar é errado. Não, não tem nada a ver, tem nada a ver. Aí fica, sabe, insistindo. Até que a pessoa vai lá e ela cede. Nas nossas tentações, às vezes a gente é assim. Só que Jesus perseverou. Em várias passagens dos evangelhos, vai dizer lá, e o povo queria fazer de Jesus um rei à força. É a mesma tentação de Satanás, oferecendo reinos a ele. O povo querendo fazer de Jesus um rei. Ou fazendo das multidões, querendo fazer alguma coisa com ele. E Jesus nunca cedeu. Maior tentação de Jesus foi no Getsêmani. Quando ele foi orar, ele suou sangue de tanto que ele sofreu. Mas ele venceu as tentações de não ir para a cruz. Da mesma forma como aqui ele venceu a tentação de não receber o reino de Satanás. Perseverança. A gente só é perseverante quando a gente busca as coisas do Espírito. Lembra que eu falei no começo? Vida na carne ou no Espírito. A gente só vence as tentações se a gente andar no Espírito. Somente no Espírito. Percebam que aqui, nesse tempo, quem levou Jesus no deserto foi o Espírito Santo. O Espírito Santo esteve com Cristo. Jesus, ele podia fazer tudo com os poderes dele, porque ele é Deus. Mas Jesus se submeteu ao Espírito Santo. Porque ele nos deu o exemplo para que a gente faça a mesma coisa. A gente não vai transformar pedras em pães. A gente não vai transformar as nossas necessidades em algo físico. A gente não vai produzir riqueza em passe de mágica quando faltar. Mas se a gente se submete ao Espírito como Jesus fez. O que aconteceu no final do texto? Vieram os anjos e cuidaram dele. Sabe quando a criança fica doente, ela quer a mãe? Quer que a mãe fique assim? Cuidando dele. Ou o homem, eu não sei se os homens são assim, mas quando o homem fica doente, fica manhoso, você quer ficar assim abraçado com a sua esposa? Fala, eu estou com dor de cabeça, amor. Eu estou com febre, me abraça aqui. Vocês homens são assim? Não querem falar. Mas normalmente o homem é manhoso. Estou mentindo ou não, gente? Mulheres, é assim ou não? É assim ou não? Olha aí, ó. Da mesma forma, se a gente vive no Espírito, quando a gente vence as tentações, é o próprio Deus que vem e carrega a gente assim. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Quero que vocês lembrem disso. Não só hoje, não somente essa semana. Quero que vocês lembrem que quando a gente escolhe fazer a vontade de Deus, quando a gente escolhe obedecer, quando a gente é fiel, quando a gente é desprendido e desapegado, e quando a gente é perseverante, tenha certeza, Deus vai cuidar de você. Vamos fazer uma oração? Senhor, nós te damos graça pela porção da tua palavra. Nós queremos agradecer porque nós te conhecemos através dela, nós passamos a entender mais como o Senhor age em nossas vidas e como nós podemos proceder na nossa caminhada como cristãos. Obrigado, Senhor, porque Jesus nos deu exemplo, porque Jesus é o nosso modelo, porque Jesus, ele nos ensina, não somente com as palavras, mas ele nos ensinou através da vida dele, de como nós devemos fazer para vencer as tentações. Queremos reconhecer que nós somos pecadores, reconhecer que a nossa natureza
ela se inclina para o mal. Nós desejamos fazer tudo aquilo que nos afasta da tua presença. Mas sabemos que Jesus morreu pelos nossos pecados. E graças a isso nós somos perdoados e somos restaurados na tua presença. E aprendemos também que o teu Espírito Santo está conosco, que ele nos ajuda, que ele nos conduz e que ele cuida de nós. Nos ajude, Senhor, a vencer as nossas tentações. Nos ajude a rejeitar todas as ofertas, todas as propostas que Satanás coloca na nossa frente. Que possamos vencer, Pai, a tudo aquilo que nos é colocado à mesa, porque sabemos que nos afasta do Senhor. Que possamos ser como Jesus, que conheceu a tua palavra, que usou a tua palavra, que obedeceu a tua palavra e que escolheu fazer a tua vontade. Que possamos ser como Jesus, desapegados e desprendidos desse mundo. E que possamos também ser perseverantes, como Jesus foi. Que mesmo que o mal insista sobre cada um de nós, possamos escolher todos os dias fazer a tua vontade. E assim nós aprendemos que há uma promessa de que o Senhor cuidará de nós. Possamos crer, possamos nos lembrar e possamos aplicar essas verdades na nossa vida. Que a tua poderosa mão possa nos sustentar todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, para que essa semana também possamos receber das tuas bênçãos, nossas provisões, tudo aquilo que a gente precisa, que o Senhor se faça presente em tudo. Peço que o Senhor possa visitar os nossos lares, que o Senhor possa cuidar dos nossos familiares. Peço que o Senhor nos dê saúde e as pessoas do nosso entorno também. Peço que o Senhor nos abençoe no nosso trabalho, para aquelas pessoas que estudam, que o Senhor nos capacite e que possamos fazer tudo conforme o teu querer, para que possamos glorificar o teu santo nome. Nos ajude, Senhor, para que possamos caminhar conforme Jesus caminhou e que a tua graça esteja sobre cada um de nós, nos abençoando, Pai, e nos sustendo por todo momento, em todas as coisas, Pai. Queremos depender do Senhor, queremos nos alegrar do Senhor, e que Cristo seja suficiente na minha vida e na vida dos meus irmãos. Nos dê um domingo abençoado na tua presença, nos dê um retorno para nossas casas, na tua segurança, na tua paz, e que possamos assim desfrutar do teu amor em nossas vidas. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor do Pai, e a comunhão e a consolação do teu Espírito Santo esteja com vocês hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe e... vai pausar o vídeo ali.